Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras, Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa tarde. Quero agradecer o convite por fazer parte desse evento em Juiz de Fora. Quero agradecer na pessoa do Rafael Papa, quero agradecer aos amigos do IDEAC, que estão ali trabalhando pela divulgação, para que a mensagem chegue nos mais variados lugares. Quero agradecer o povo de Bom Jesus, o povo de Itapiruna, o povo de Juiz de Fora, o povo do Brasil, gente, porque essa é a terra do Evangelho. É daqui que Jesus quis que brotasse o amor, para que se engrace os quatro cantos do mundo. Quero reverenciar aqueles que vieram antes de nós, porque por essa tribuna já passaram tantos oradores que vieram ter conosco, e que eu não teria mais nada para dizer aqui agora, mas também quero lembrar de Divaldo Pereira Franco, já com seus 97 anos, quero lembrar de José Raul Teixeira, porque são pioneiros de épocas difíceis para falar do Espiritismo, para falar do Evangelho. E se nós estamos aqui hoje, são graças a eles. Graças a pessoas que vieram antes de nós e suportaram dias inclementes, que hoje um jovem pode subir e falar para vocês. Eu não tinha mais nada para dizer, Ana Teresa Camasmi. Depois de fenômenos mediúnicos belíssimos, depois de registros como esses que foram passados pelo nosso Luiz Vivas. Olha, eu me engasgo um pouco com esses nomes, tá? Mas ele sabe que o coração está próximo dele. Quando se aproximou um benfeitor e diga: meu filho, diga duas palavras. Ele veio. Refiro-me ao poeta e cantor carioca Luiz Antônio Mileco. E nós começamos a nossa fala com esse poema que nós não cantamos, mas nós declamamos com o fundo do nosso coração, porque Jesus veio. Ele é a nossa maior alegria, Ele é a nossa grande esperança. E se vocês, queridos amigos, ainda passam momentos de dificuldades, faz parte do nosso crescimento. Mas nós tenhamos a certeza que Jesus veio. Ele veio para ser nossa fortaleza. Ele veio para ser aquele que caminha do nosso lado. Ele veio para inaugurar no mundo uma nova era, a era do amor, a era da fraternidade, a era onde nós seremos conhecidos como irmãos. E esse congresso espírita tem uma particularidade tão bela, que nós nos tornamos irmãos uns dos outros, mas eu tive a oportunidade de registrar o irmão Cão fazendo parte do nosso congresso. Não é verdade? Que beleza isso! Que beleza nós estarmos juntos hoje para lembrar de Jesus. E eu vou no Evangelho segundo João, no capítulo 10, versículo 10, para dizer uma das passagens que mais me cala o coração. Quando Jesus nos disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não se referiu em abundância conforme os padrões do mundo, porque nós confundimos abundância com coisas, com status. Jesus veio falar do altar do Espírito imortal. Jesus veio falar do sentimento. Jesus veio falar de conexão uns com os outros.
Jesus veio nos ensinar que nós podemos ser felizes, nós podemos ter paz, ter saúde, se nós o seguirmos. Então, nessa fala terminal aí do nosso congresso, porque a gente termina com uma fala, mas o congresso continua na segunda, na terça, na quarta. O congresso continua em setembro, em outubro, em dezembro, porque o nosso congresso, o nosso compromisso com Jesus são todos os dias, porque Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus desafios, Ele conhece a sua família. Ele sabe do Rafael que se levanta em Niterói, toma uma barca para ir para o Rio de Janeiro. Ele sabe de cada um de nós e Ele está do nosso lado em todos os momentos. Sabem aquela noite mais difícil, em que as lágrimas teimam em enrolar, naqueles dias que a gente diz assim, não dá, não aguento. É ali que Ele se faz presente, é ali que Ele vem trazer vida e vida em abundância. Eu quero deixar para vocês então 4 propostas para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E eu vou falando as propostas e vocês vão guardando, porque eu não vou deixar ninguém dormir. Se dormirem, eu acordo, porque além de orador, eu sou também um bom obsessor. Primeira proposta, amor terapia. Já amaram hoje? Amaram ontem? Qual proposta, qual projeto para amanhã? Amar. Eu trabalho no Banco do Brasil, gente. E uma vez um colega meu me disse assim, por que você tanto fala em amor? O amor é uma flor roxa que nasceu no coração do trouxa. E eu pensei, não conhece Jesus. Não conhece a essência para que nós vivamos em paz. Porque se nós queremos ser saudáveis, eu não vou receitar Rivotril para ninguém, até porque eu não sou psiquiatra. Eu não vou receitar ansiolítico para ninguém. Amemos, gente. Se for preciso, tomemos os remédios também. Mas não adianta só tomar o remédio, se a gente não estabelece o grande compromisso das nossas existências, amar. E foi isso que Jesus nos ensinou, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Quando um grupo de fariseus, de escribas, foi ter com ele, falando da lei antiga, falando dos profetas, e Jesus, toda a lei antiga pode ser resumida em 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos fazer esse exercício trino de amor. Amar a Deus, porque quando a gente ama a Deus, a gente ama a criatura, a gente ama o irmão cão, a gente ama a natureza. Amar o próximo, porque o próximo é a presença de Deus. Amar a nós mesmos. Vocês se amam? Vocês se gostam do jeito que vocês são? Vocês se aceitam porque Jesus ama cada um de vocês. E eu quero contar uma história narrada por um grande oncologista americano de nome Bernie Siegel, que escreveu um best-seller. E falar em referências médicas, tendo o doutor Alexander, o Rafael Papa por perto, é um convite a ter a orelha puxada posteriormente. Mas se eu falar alguma impropriedade, eu posso ser corrigido. O doutor Bernie Siegel, que escreveu Amor, Medicina e Milagres, ele atendia no estado americano, Connecticut. E um dia ele se deparou com um senhor, John Florio, 78 anos, que chegando no seu consultório reclamava dores estomacais, febres, dificuldade para entretecer as tarefas do cotidiano. O Dr. Bernie Siegel o atendeu, pediu uma bateria de exames, falou aquelas frases
que todos os médicos dizem aos seus pacientes: eu posso te ajudar, mas eu preciso que você se ajude em primeiro lugar. Veio o resultado do exame. Eu acho que se fôssemos nós que colhêssemos o resultado dos exames, a gente já morreria antes do tratamento, porque nós somos ansiosos. Nós sofremos por antecedência. O resultado, ele tinha um câncer no estômago. E o prognóstico era dos mais cruéis, porque o Dr. Bernie Siegel disse para ele: eu preciso te operar urgentemente. Nós precisamos, depois da cirurgia, entrar com a radioterapia, a quimioterapia. Doutor, em que estação do ano nós estamos? Espera aí, nós estamos falando da sua saúde e você vem me perguntar em qual estação do ano nós estamos? Sim, doutor, você está no consultório médico. Eu aqui não trabalho com misticismo. Doutor, eu sou floricultor. Nós estamos, doutor, na primavera. Eu não posso me operar na primavera. Por quê? Porque na primavera eu preciso florir os caminhos. Porque as flores que eu coloco embelezam os caminhos por onde as outras pessoas passam. Eu tenho conexão com as flores. Eu olho para elas, elas olham para mim e existe um quê de harmonia. É mesmo? Sim. Doutor, daqui a 8 meses eu volto. Porque daqui a 8 meses, primavera, verão, outono, no inverno eu volto. Porque aqui em Connecticut vai estar nevando. E no inverno não tem flores, doutor. Eu posso me operar. Eu não respondo pela sua vida. E ele foi-se. O doutor Bernie Siegel pegou o prontuário e jogou na gaveta. Se fosse espírita, seria a gaveta dos pacientes que vão desencarnar. Daqui a 8 meses, eis que volta John Florio, todo alegre, sorridente. Doutor, eu vim me operar. O senhor é alguém se fazendo passar por John Florio. Porque eu conheci um homem com um câncer cruel. Ele era para estar morto nesse momento. Ah, doutor, não me venha com essa. Eu vim me operar. O senhor vai fazer a operação? Vou. Mas antes, sente-se na cadeira e me conte. Como você sobreviveu esses 8 meses? Doutor, eu comecei a conversar com o meu estômago. E o médico, eu conheço pessoas que conversam com cães. Eu conheço pessoas que conversam com flores, Dona Maria. Agora, conversar com o estômago, você é o primeiro. E o que você dizia para o seu estômago? Todos os dias de noite eu dizia para ele: eu fui no médico e o médico me disse que eu tenho câncer. Mas o câncer não será mais forte que nós. Nós iremos vencer essa adversidade. Quando nós soubermos que o câncer quer nos colocar na cama, nós nos levantaremos. Porque conforme coloca o doutor Viktor Frankl, a nossa vida tem um sentido. Doutor, me opere. E ele operou. Foram retiradas 3/4 partes do seu estômago. E ele se foi. Imaginem qual é o prognóstico para um homem com 78 anos de idade, que lhe retira 3/4 partes do estômago, passa por quimioterapia, por radioterapia. Vocês imaginam que ele teria uma sobrevida extensa? Daí a 6 anos ele voltou, gente. Quando ele passou pela secretária do Dr. Bernie Siegel, a mulher olhou, achou que se tratava de um fantasma. Porque a cadeira virou para trás. Ela ficou com medo. E quando John Florio entrou no gabinete de Bernie Siegel, ele começou a discar 911, que nos Estados Unidos é correspondente ao nosso 190. O que o senhor está fazendo? Estou ligando para a polícia. Porque há alguém na minha frente dizendo tratar-se de um paciente meu que esteve aqui 6 anos atrás. Doutor, não venha com essa. Sou eu e eu voltei porque eu preciso te fazer uma pergunta. Que pergunta você quer me fazer? Doutor, o que eu posso comer?
o senhor coma aço inoxidável com alguma substância corrosiva, porque no senhor nada faz mal. Agora sente-se e me conte como que o senhor sobreviveu 6 anos com câncer, com 1/4 parte do seu estômago. Doutor, você sabe que eu converso com ele, né? Isso eu já sei. Eu sou um otimista, doutor. Eu amo a vida, eu me amo, eu amo as pessoas. Eu sou cristão, doutor, eu aprendi assim com Jesus. Me conte. Todos os dias de noite eu conversava. Olha, retiraram 3/4 partes de você. Se antes você só comia o necessário, agora nós vamos comer o indispensável. E vamos continuar a viver porque há muitas flores a serem plantadas. Doutor, eu quero te fazer um convite. A minha família está planejando o meu aniversário de 100 anos. E o doutor Bernie Siegel, 100, daqui a 16 anos, o senhor com certeza chega lá. Eu já não sei se chegarei. E o doutor Bernie Siegel, acho que vou pegar o meu prontuário, Luiz Mar. Luiz Mar não, que vai viver até os 100. Ele tem muita foto para tirar. Vou pegar o meu prontuário e vou jogar na gaveta daqueles que vão desencarnar. Amar é um tônico para a alma. Quando a gente ama outras pessoas, faz curvas de ternura, a gente vai ficando mais saudável. E ainda que nós adoeçamos, a gente se recupera mais depressa. Agora, quando a gente é ranzinza, quando a gente odeia, quando a gente é daquela pessoa que está de mal com a vida. Vocês se lembram da turma do Zé Colmé e do Catatal? Rafael Papa, eu acho que não lembra não, porque ele é mais novo que eu. Quando eu falo isso na minha mocidade espírita, os jovens dizem assim: tio, você está ficando velho, hein? O cabelo pode estar pretinho. Qual o tom do grecinho que você está passando? Não, ainda não tem grecinho não, mas está caindo tudo. Vocês se lembram que tinha uma hiena chamada Hard? E tinha um leão, o leão Lipe, o leão da positividade. E a hiena andava com uma nuvenzinha por sobre a cabeça, soltando raios e trovoadas. E a hiena, como é que ela fazia? Ó vida, ó céu, ó azar. Qual foi a vida com abundância que nos prometeu Jesus? Ame. Ame com abundância. Ame as pessoas do jeito que elas são. Não crie condições para amar. Não estabeleça muros entre as pessoas. Estabeleça pontes. Não crie diferenças entre as personalidades, porque nós somos irmãos. O trabalho do Fraternidade Sem Fronteira é nós entendermos que do Brasil à África há um coração que nos liga. Um coração que bate aqui, um coração que bate lá. E do alto, o grande coração de Jesus. Ame meus filhos. Às vezes vocês vos perdem porque vocês têm negligenciado o amor. Mas amem-se também. Como os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas que não se amam, que se cobram em demasia, que estão sempre extenuadas. Às vezes as pessoas dizem assim: a minha vontade é bater com a cabeça na parede, porque eu sei tanta coisa e faço tão pouco. E eu digo, abre em Romanos. Gente, eu quase fui padre, tá? Abre em Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Quando Paulo estabeleceu, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu quero, como eu tenho feito. Amar é um processo. Só se aprende a amar amando. Uma ponte de Paulo com Carlos Drummond de Andrade. Qual a primeira terapia para nós vivermos e vivermos com abundância? Amor terapia. Vamos falar juntos? Qual a primeira terapia para viver com abundância? Amor terapia. Agora estamos todos ficando preparados
para deixar o congresso. Existe uma segunda. Perdão terapia. Aqui que o bicho pega. Porque aqui mexe com os bichos que existem dentro de nós. Não sei se vocês já se deram conta, mas existem alguns bichos dentro de nós que querem atacar, que querem morder. Mas Jesus nos falou de perdão. Quando Simão Pedro foi ter com Jesus, está lá em Mateus 18, 20, 21, 22. Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jovem que eu era da cidade de Itapiruna, filho de uma professora de matemática, a dona Selenes, eu multipliquei. Quanto que dá? Conta rápida. 70 vezes 7 dá 490. E eu pensava, se eu perdoar 490 vezes, vou para o céu, porque eu ainda era católico. Mas depois eu comecei a estudar um pouco das tradições hebraicas. E 70 vezes 7 é uma expressão idiomática, que quer dizer infinitas vezes. Cada vez que alguém te ofender, perdoe infinitas vezes. Eu quero traçar com vocês aqui agora 3 coisas que o perdão não é. E depois dizer 3 passos para o perdão. Vamos juntos? Perdoar não é esquecer. Já viram pessoas que confundem perdão com esquecimento? Eu te perdoo, Luiz, mas eu não esqueço não, hein? Mas perdoar não tem nada a ver com esquecer, porque esquecer é fenômeno de memória, ligado a uma estrutura cerebral que é o hipocampo. Uma pessoa com Alzheimer, e eu peço permissão para falar dessa forma, ela pode esquecer os fatos. Quer dizer que ela perdoou? Não. Perdoar, você vai lembrar. Você vai lembrar da pessoa que te agrediu. Você vai lembrar daquele que fala mal de você. Mas você não vai deixar esse sentimento tomar conta da sua vida. Você vai lembrar diluindo a raiva, gerenciando as emoções. Viram Divertidamente 2? Aquilo é uma aula de espiritismo, gente. Porque raiva, ressentimento, tédio, preguiça, ira, amor, alegria, tudo isso está dentro da gente. Mas nós podemos gerenciar. Então, perdoar, lembra, mas gerencia para não se vingar. Até aqui tudo bem? Perdoar não é concordar com o que a outra pessoa fez. Porque muitas pessoas acham que se perdoar vai concordar. É isso, gente? Não precisa concordar. Não precisa absolver. Mas não precisa igualmente se vingar. Por uma razão muito simples. Existe uma lei chamada causa e efeito, ou ação e reação, que nos diz que se eu planto rosas, o que eu colho? Se eu planto espinhos, o que eu colho? Se a pessoa errou, o problema é dela. Ela vai colher o que ela plantou. Eu não preciso colocar um tacape na minha mão, igual o Capitão Caverna. Lembram-se do Capitão Caverna? E o Capitão Caverna tinha um filho, o Capitão Caverninha. E bater na cabeça da outra pessoa. Não. Cada um responde por si. Perdoar não é concordar. É deixar que o outro dê conta daquilo que ele fez, enquanto eu prossigo em paz. Legal até aqui? Perdoar igualmente não é negar o sentimento, porque o sentimento existe. Se você, posso te usar de exemplo? Um sorriso bonito aqui na frente. Se ela, porventura, pisa no meu pé, será que nós temos condições de dizer assim, muito obrigado, você pisou no meu pé. Você fez o meu dia muito feliz hoje. Passa aqui na minha rua amanhã, pisa no meu pé de novo. Aliás, pisa nos dois. É isso, gente? Não.
Quando alguém pisa no nosso pé, dá raiva, não dá? Mas eu posso trabalhar com essa raiva. Eu não preciso ficar o dia inteiro enguiçado. Conhece essa palavra? Em Itapiruna, Bom Jesus, se diz muito isso. Nós perdemos um dia inteiro por causa de uma atitude que ocorreu num instante único. Nós teremos sentimentos, porque nós somos espíritos que sentem, e sentimentos não são lineares, mas nós podemos trabalhar com eles. Isso quer dizer que nós sentiremos raiva, mas nós não precisamos transformar raivas em atitudes. Guardem uma frase que eu vou dizer para vocês: não existe sentimento ruim, existe manifestação ruim do sentimento. Entenderam? Enquanto estar no plano do sentir, ok. O problema é quando sai do plano do sentir e eu transformo em atitude, porque aí eu me comprometo. Vamos agora por os 3 passos do perdão. Primeiro passo, desculpar. Se eu ainda não consigo perdoar plenamente, eu posso desculpar, retirar a culpa, porque ninguém tem culpa de nada. Nós não temos culpa, nem as outras pessoas têm, porque aquilo que nós fazemos dá conta das nossas fragilidades. Nós somos pessoas frágeis, que agimos em determinados momentos com o melhor que nós podemos fazer. Só que quando eu olho para algum de vocês, eu não registro o filme que vocês são. Eu registro uma foto, um pedaço, e julgo por aquela foto. Quando em verdade vocês tiveram um antes, vocês terão um depois. Legal? Retirem a culpa. Em verdade, nós deveríamos agradecer as pessoas, porque aquilo que é meu chegou para mim na hora certa para que eu possa aprender. Quantas agressões chegam a mim para que eu possa pensar melhor sobre determinados fatos? Quantas pessoas que me ofendem para que eu possa repensar, ressignificar as minhas atitudes? Segundo passo para o perdão, empatia. Para dentro, patos, emoção, sentimento. Muitos dizem que ter empatia é colocar-se no lugar do outro. Vocês concordam com essa frase? Não é bem assim. Eu consigo me colocar no seu lugar? Não, porque eu sou diferente de você. Se eu me colocasse no seu lugar, eu agiria do mesmo jeito que você. O que é empatia, então? Processo de conexão, de aproximação, de entender que você tem uma subjetividade, eu tenho outra. Você tem vulnerabilidades, eu também tenho. Então eu conecto as minhas vulnerabilidades com as suas. Papai, e ele me permite que eu conte, está indo para o término da sua reencarnação. Ele está com Parkinson. E eu tive raiva de meu pai a vida inteira, porque ele bebia, acabou com o casamento, às vezes tinha dificuldades comigo e com a minha irmã. A minha vontade era renegar o meu próprio pai, porque eu sentia raiva. Graças a Deus não transformei aquela raiva em atitudes. Num determinado momento da minha vida, eu me aproximei do meu pai e me dei conta, quem é o meu pai? Primeiro exercício, gente. Vocês só nasceram porque um dia um pai e uma mãe permitiram que vocês nascessem. Só aqui, 100% de lucro. Mas a gente pode caminhar um pouco mais. Papai é nascido na cidade de Bom Jesus do Itabapuana. Não teve a orientação religiosa que eu tive. Não foi nem para a igreja, nem para uma casa espírita. Não passou por um processo de aproximação com Jesus. Fui procurando entender meu pai. Papai faltava alimentos para ele, porque era filho de pais, meus avós, pobres. E ele me contava, quando eu era pequeno, que ele levava pão seco para o colégio.
E por ficar com ciúme dos colegas que tinham refrigerante, tinham pãozinho, conhecem pãozinho? Em Niterói a gente chama de italiano, é aquele que tem presunto e queijo. Ele ficava com tanto ciúme que ele sentava em cima do pão seco. E eu falei, mas pai, assim você ficava até sem o pão seco. Mas eram as dificuldades dele. E ele cresceu com fobias sociais. Porque quando as pessoas iam na casa de meu pai, ele se escondia debaixo da mesa. Me conectei com ele. Por que será que ele precisou de um substituto? Bebida para trabalhar as próprias carências. Sou eu que vou julgar o meu pai? Não, eu preciso amar o meu pai, do jeito que ele é. Aí nasce o ensejo do perdão. Eu disse um dia para o meu pai, pai, vamos nos Alcoólicos Anônimos? Meu filho, eu já estou indo. Olha que interessante. Ele já estava buscando o processo de cura dele, e eu ainda só no processo de julgamento. E eu fui. E quando eu fui, eu descobri o meu pai de verdade. Quando eu vi Rafael Papa chamando o pai aqui em cima, eu lembrei de meu pai. Que lá nos Alcoólicos Anônimos ele disse, poder superior, me ajude a ficar 24 horas sem beber. E lá dentro eles oram uma oração que eu acho que todos vocês conhecem, a oração da serenidade. Dai-me paciência para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Parei de julgar o meu pai e comecei a amar o meu pai. Hoje ele está se despedindo, e olha para mim e diz assim, meu filho, eu te amo. E eu digo, meu pai, eu também te amo. Isso é perdão. Não estou me colocando como referência. Estou apenas dizendo para cada um de vocês que a vida em abundância que Jesus veio nos trazer é a vida dos reencontros, é a vida dos diálogos, e não a vida das confusões que nós estamos vendo hoje por toda parte. A vida das gritarias, a vida onde as pessoas disputam. Sempre. Segundo passo para o perdão é empatia. Até chegarmos no terceiro passo do perdão, libertação. Porque perdoar é libertar-se. Quando eu não perdoo, eu fico preso a duas coisas. Primeiro, ao passado. Por que eu fico preso ao passado? Algo que aconteceu há 30 anos atrás vai se perpetuando no tempo. Já viram as famosas DRs? Ninguém aqui faz DR, né, gente? DR é aquela coisa quando um casal resolve conversar 11 horas da noite. Termina a DR 6 horas da manhã. E os dois vão trunfados trabalhar. Com dor de cabeça, com enxaqueca. E um diz para o outro assim, meu bem, você lembra aquilo que você fez para mim há 30 anos atrás? Você está há 30 anos transformando o passado em presente. E nas reuniões mediúnicas? Eu detesto fulano de tal. Por quê? Porque na Inquisição portuguesa do século XVI ele me matou. E a gente pergunta para o espírito, você está há 5 séculos sofrendo, meu irmão? Você está há 5 séculos abdicando da sua felicidade? Perdoar, libertar-se do passado. Viver o presente com vistas ao futuro. Mas perdoar igualmente é não permitir que o outro tenha preponderância sobre a minha vida. Porque vejam, se eu estou aproveitando as pessoas que estão rindo para mim para servir de exemplo. Se eu fico com raiva de você porque você me agrediu, olha o paradoxo. Eu tenho raiva dela, mas ela não sai da minha cabeça. Eu estou com raiva dela, mas eu durmo pensando nela. Eu acordo pensando nela. A raiva é um tóxico. Eu te empodero e você passa a ser determinante na minha vida. Então, perdoar, libertar-se do passado. Libertar-se do peso determinante do outro na sua vida e ser feliz. Eu vim para que todos tenham vida em abundância. E para que tenhamos vida em abundância, nós precisamos perdoar.
Qual o segundo passo, então, que nós estabelecemos com Jesus? Agora é com vocês. Está todo mundo dormindo. Perdão, terapia. O relógio aqui passa depressa, né? Antes do abobrinha passar aqui com aquele coraçãozinho, vamos para o terceiro passo. Laborterapia. Olha que interessante. O que é laborterapia, senão a terapia do trabalho? Antigamente se via trabalho como algo negativo. Do latim, tripalium, sofrimento. Mas nós hoje entendemos o trabalho como algo nobre, como algo que edifica. Toda ocupação útil é trabalho. O Espírito Emmanuel, escrevendo por Francisco Cândido Xavier, estabelece: todos nós evoluímos por desidratação. Entenderam? Desidratação. Nós podemos escolher lágrimas ou suor. A escolha é de vocês. Preferem as lágrimas ou preferem o suor? Então, meus amigos, cada dia que nós estamos no mundo é um compromisso de trabalho. É um compromisso de nós nos apresentarmos na vinha do Senhor. Onde que eu posso ser útil? Onde eu posso servir mais? E por uma razão muito simples. O doutor Alexander já nos colocou, falando aqui anteriormente. Cabeça vazia, vamos transformar numa proposta espírita. Cabeça vazia, oficina da obsessão. Eu sempre acompanhei muito o Raul e o Divaldo. E o Divaldo contou uma vez na concha acústica da UERJ, que uma mãe se aproximou dele, falando do seu filho. Divaldo, ore pelo meu filho, cuide dele. E a resposta do Divaldo, eu quase um escriba, tá, gente? Porque ele ia falando, eu ia anotando. Minha irmã, leve seu filho ao psiquiatra. Divaldo, meu filho está doido. Nós temos muitos preconceitos. Só existem os psiquiatras porque Deus permitiu que existissem os psiquiatras. Então, os psiquiatras são mensageiros de Deus. Concordam? Só existem os remédios porque Deus permitiu que a ciência evoluísse. Que nós tivéssemos doutor Alexander Moreira, doutor Décio Iandoli, com trabalhos científicos todos referenciados, para que nós tivéssemos hoje terapias cada vez mais avançadas. Então, os remédios são ou não são de Deus? Por que a gente tem tanto preconceito? Para a gente pensar. Se eu estou com problema na vista, onde que eu vou? Se eu estou com problema nos ossos, onde que eu vou? Se eu quero melhorar o meu quimismo cerebral, eu preciso de um psiquiatra. Então, Divaldo Pereira Franco respondeu: leve o seu filho ao psiquiatra. Leve também ao psicólogo. E a mulher, mas espera aí, o caso deve ser grave. Psiquiatra, psicólogo. Por que psicólogo? Porque remédio recompõe o nosso quimismo, as substâncias que estão em desalinho, serotonina, noradrenalina, dopamina, e o doutor Alexander depois me puxa a orelha. Mas remédio não muda comportamento. Então eu preciso falar e com um terapeuta ressignificar. Porque a terapia não vai tirar o problema. Até Carlos Drummond de Andrade tinha problema. No meio do caminho, o que tem? O espiritismo vai tirar a pedra? O psiquiatra vai tirar a pedra? Nem o psicólogo. Mas é possível contornar a pedra. Já pararam para pensar que a nossa vida é um eterno contornar de pedras? Por isso, Fernando Pessoa dizia: pedras pelo caminho, recolho todas, um dia vou construir um castelo. O que a gente faz com as pedras do nosso caminho? Uns reclamam, outros atiram nas outras pessoas.
Porque se eu sou infeliz, eu vou fazer outros infelizes iguais a mim. Mas os espíritas, a gente espera, pegam as pedras e transformam em castelos da sua intimidade. Porque quando Saulo, o orgulhoso, Saulo em hebraico quer dizer orgulhoso, se transformou em Paulo, que em latim quer dizer pequeno, na estrada de Damasco, ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus respondeu: entra na cidade. Que cidade é essa, gente? Juiz de Fora, P, resposta errada. Niterói, P, resposta errada. É a cidade da sua intimidade. Mergulhe, olhe para dentro. Nocete ipsum, do latim, conhece-te a ti mesmo. Olhe para o castelo da sua intimidade e trabalhe. Trabalhe ressignificando a você mesmo. E depois, trabalhe ajudando as outras pessoas. Olha que proposta de vida em abundância. Daí nós conhecemos o Fraternidade Sem Fronteiras. Fraternidade para conosco, fraternidade sem fronteiras. Labor terapia. Há uma poetisa chilena que diz assim: tudo na vida serve. Serve o sol, serve a lua, serve a abelha. Serve tudo quanto existe na natureza. E nós já servimos hoje. Estabelece o apóstolo João, trazendo Jesus no capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Por que Jesus disse isso? Porque o labor, porque o trabalho é uma terapia. Terceiro passo para uma vida em abundância. Agora com vocês. Eu estou vendo um joinha ali, a coisa mais linda do mundo. Quarto passo, e eu já estou vendo uma abobrinha vindo aqui com 10 minutes left. Já são 5, tá, gente? Já são 5. Evangelioterapia. Olha que interessante. Mark Baker, o grande escritor norte-americano, ele nos diz: Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Concordam? Quando a gente lê uma parábola de Jesus, é uma terapia. Quando a gente estuda uma parábola de Jesus, é uma terapia. Dona Hannah Wolff, alemã, escritora, ela escreveu um livro, Jesus, o Psicoterapeuta. Concordam? E Kardec, quando escreveu a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Kardec também amava a psicologia. O Evangelho é uma terapia. O Evangelho é uma proposta para uma vida em abundância. E para que vocês tenham certeza disso, eu vou lembrar de uma passagem. De uma mulher hemorrágica, hemorroíça, porque ela tinha um sangramento há 12 anos. E eu sempre achei que era um sangramento do aparelho reprodutor feminino. Mas não. Era um sangramento decorrente de hemorroidas. Conforme anotações da benfeitora Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Imagine um quadro. Hemorroida dói. Imagine uma hemorroida sangrando há 12 anos. A dor daquela mulher. Façamos a empatia. Na cultura hebraica, sangue é vitalidade. Se a mulher está desvitalizando, ela vira uma excluída. Ela não pode cumprir as 613 mitzvot. Ela não pode ir ao templo. Ela vira uma banida da sociedade. Mas ela ouve falar de um profeta, Galileu, Nazareno. E a fé dela era tão robusta. Se eu tocar na orla das suas vestes. Jesus vestia-se conforme o tempo e os lugares. Ele era um homem judeu, andava com um talit, um pano por sobre os ombros, que nas extremidades tinham pequenos cordões. Se eu tocar naqueles cordões, eu hei de ficar curada. Lucas 8, 43 a 48. E ela se atira. Já viram esse episódio no The Chosen? Foi o episódio que eu mais chorei. Porque ela vai e toca. E Jesus, quem me tocou?
Simão Pedro é parecido com a gente, né? Turrão, às vezes reclamão, às vezes mandão. Vou parar de falar aqui, porque senão... Mas ele é um espírito iluminado, eu queria ser como ele. No futuro, quem sabe. E Jesus, quem me tocou? E Simão Pedro, mestre, está todo mundo te apertando. Está todo mundo te espremendo. E você vem perguntar quem te tocou? Deve ter aqui centenas de pessoas. Alguém me tocou de uma forma especial, Simão. Porque eu senti saindo de mim uma virtude. E abre-se a multidão. Jesus vai até a mulher. Fui eu, Senhor, me perdoe. Eu não deveria fazer isso. Porque eu fazendo isso, eu torno você impuro. Eram esses os costumes. Não, pelo contrário. Eu estou te tornando pura. A tua fé te curou. E logo o sangue estancou. É ou não é uma terapia? É ou não é uma proposta de viver em abundância? E o que é isso senão fé? Força, coragem e fé. O que é fé, gente? O torcedor do Flamengo acha que ter fé é acreditar. Porque todos os anos o flamenguista, eu acredito, mas às vezes fica no cheirinho. E sem bullying. Ter fé é algo mais. Quando a gente abre o livro O Consolador, do benfeitor Emmanuel, questão 354, Emmanuel coloca, ter fé, ter certeza, é a confiança que nos reportou o Alexander, num grau de certeza. Ter fé é deixar de dizer, eu acredito, e dizer, eu sei. Eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que o universo conspira para o meu crescimento. Eu sei que se vem uma doença é para eu aprender. Eu sei que a terra vai avançar. Eu sei que Deus me ama. Posso fazer um experimento com vocês? Mas eu quero um experimento mais ousado. Tem até gelo ali. O que eu tenho na mão? Uma taça. Se eu soltar, o que acontece? Vocês acreditam ou têm certeza? Interessante. Vocês têm certeza na lei da física e não têm certeza do amor de Deus? E a gente poderia responder, não, Rafael, porque na física existe a lei nuclear forte, a lei nuclear fraca, a lei eletromagnética e a lei gravitacional. Ora bolas, por que não acreditar, ter certeza, confiar naquele que criou a própria física? Deus. Jesus, que veio nos trazer vida em abundância. Então, o quarto degrau para nós vivermos com abundância, evangelho terapia. Agora com vocês. E aí, nós podemos ficar mais em paz. Amor terapia, perdão terapia, labor terapia, evangelho terapia. É isso que a gente vem fazer em congresso. Abraçar uns aos outros. Mas eu vou ver pelas redes sociais. A vibração não é a mesma. Os benfeitores que já se encontram aqui, eles até ajudam a que estão em casa. Mas aqui forma-se um cordão, abençoando, abraçando a cada um de vocês. Eu quero penhoradamente agradecer pela participação nesse evento. Eu quero agradecer a cada um de vocês, e se eu pudesse, eu abraçava a todos, porque eu acho que o movimento espírita precisa de mais sorrisos, de mais abraços, de mais fraternidade, de mais estudo. O movimento espírita precisa de mais amor. Porque nós estamos rumo ao mundo de regeneração. Nós estamos no rumo da era de amor. O Mileco nos pediu para começar com Ele Veio. E agora Ele nos pede para terminar com Final dos Tempos. E eu, num gesto simbólico, vamos nos levantar?
podem dar as mãos uns para os outros, porque nós encontramos Jesus no outro. E eu tenho certeza que essas mãos que nós estendemos uns aos outros, onde estiverem 2 ou 3, Ele estará conosco. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só Tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com Teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, este chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, criancinha pedem pão, homens lutam como feras. E ele me pede agora para lembrar de Maria Santíssima, quando visita o grande circo romano, no capítulo 30 de Boa Nova, e vai ao coração de uma menina e diz assim: minha filha, cante, cante, minha filha, tenha um bom ânimo, convertam as vossas dores em esperanças para o céu. Vamos cantar juntos o final da canção? Não se importem se vocês desafinarem, com certeza o mais desafinado serei eu. Mas nós faremos isso como um preito de gratidão a Jesus, porque Ele prossegue o Senhor das nossas vidas. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com Teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Que Jesus nos abençoe, nos mantenha todos na sua paz. Beijo grande.